Boa noite, quarta-feira, dia 31 de março, mais um mês terminando, são 20 horas e 2 minutos. Estamos 2 minutos atrasados aí no início da nossa live. Bom, pelo meu relógio aqui é apenas um. E estamos aqui mais uma vez para o nosso trabalho de busca de esclarecimento para que a gente possa interpretar as questões da nossa vida espiritual mais de acordo com a proposta do Pai, né? E assim vamos buscando aí o esclarecimento que nos ajude. Boa noite, meus irmãos. Boa noite, Janaína. Boa noite, grande Emílio, sempre presente. A Emília é pontual, rapaz. Esse cara tá sempre na... Boa noite, Emílio. Boa noite, Jana. Boa noite, Rejane. O Emílio da Rejane e a Rejane do Emílio. Que ótimo. Maralila, boa noite. Quanto tempo, Maralila? Tudo bem, querida? Estamos aí nos preparando, harmonizando para mais esse nosso abençoado pelo nosso Pai encontro, para que possamos aumentar o nosso entendimento, né? Ampliar o nosso entendimento, melhorar o nosso entendimento e assim nos aproximarmos mais da verdade, que é o conhecimento puro que nós ainda não temos. Nós temos algum conhecimento de acordo com o nosso nível de evolução, que nos possibilita uma determinada compreensão que, de antemão, sabemos que não é a compreensão completa da situação. Que isso nós só vamos ter quando crescermos, evoluirmos um pouquinho mais e nos tornarmos espíritos mais elevados, né, mais próximos com mais conhecimento, muito mais conhecimento, e aí sim sermos capazes de fazer uma interpretação já mais próxima da verdade. Boa noite, Rosana Munhoz. Boa noite, Sônia. Boa noite, João Bosco. Estamos todos aqui nos reunindo. Boa noite, Duque de Caxias, João Bosco. É isso aí. Então vamos lá nos preparando, já são 20 horas e 5 minutos. Vamos fazer a nossa prece e prosseguir com o nosso estudo. Pai de misericórdia, Pai de amor, Pai de justiça. Mais uma vez, com a tua permissão, com as tuas bênçãos, nos reunimos buscando o esclarecimento que sustente as nossas decisões, que sustentem as nossas ações, com o objetivo que hoje conseguimos ter de forma mais clara de nos aproximarmos de Ti. Nos aproximarmos de Ti praticando os ensinamentos trazidos, mostrados, exemplificados pelo nosso irmão Jesus, ensinamentos contidos nas Tuas leis. Leis essa que tem por objetivo nos orientar na nossa caminhada de crescimento. Pai querido, neste momento difícil de nossa caminhada, rogamos a Ti a misericórdia, principalmente, Pai, para aqueles que ainda não conseguem Te buscar, não conseguem vencer as dúvidas e as dificuldades deste momento. Para esses, pedimos a Tua misericórdia, a Tua luz. Pedimos que permita aos espíritos
consoladores, os espíritos de amparo, de ajuda, que acolham esses irmãos, que levem até eles a tua luz, a tua paz, fortalecendo em cada um a fé e a esperança, para que possam prosseguir também, assim como nós, a nossa grande caminhada de evolução, de aprendizado, de crescimento, e que neste momento ainda de muito resgate dos nossos equívocos do passado, que hoje, formando o homem novo, com os novos aprendizados, buscaremos não repetir. Obrigado por mais esta noite, Pai, e abençoe a toda a humanidade. Que assim seja. Graças a Deus. Então, meus irmãos, vamos nós ao nosso trabalho. Boa noite, Pedro, nosso fiel amparador técnico para as nossas questões aí de publicação, de divulgação. Boa noite, Pedro. Então, vamos nós dar prosseguimento ao nosso estudo do Livro dos Espíritos. Lembrando que hoje nós vamos dar... Boa noite, Leão, Regina Leão. Regina Leão, só rapidinho, é uma amiga que cursamos junto o ginásio. Eu tinha 10 anos. Vocês imaginam quanto tempo tem isso, né? É uma amiga de longa data. É muito bom revê-la, Regina. Então, vamos nós. Então, no nosso estudo de hoje, e é muito interessante o estudo de hoje, porque ao fazer a preparação, eu estranhei que rapidamente eu já tinha montado os slides que eu julguei necessário, né, que eu entendi naquele momento que eram os necessários, e aí comecei a relê-los, e aí a coisa começou a se esticar, a crescer, né? Surgiram outros pontos para serem abordados. E como a gente entende que esse trabalho não é nosso, a verdade é um trabalho do plano espiritual, nós temos que devemos ceder a essas orientações. E aí fomos crescendo. Mas vocês vão ver que espero que esteja de acordo com a compreensão, com o entendimento de cada um de nós, para que a gente possa aproveitá-lo da melhor forma. Então, vamos lá. Nós estamos na continuidade do nosso estudo do Livro dos Espíritos. Nesse nosso estudo, seguimos na divisão lá da parte terceira das leis morais, né? Tem 12 capítulos, nós estamos no 10º capítulo da Lei de Justiça, Amor e Caridade, que é interessante, que vai ter uma observação hoje muito interessante sobre essa questão, mas não vou adiantar, não vou fazer spoiler, não, né? A gente tem que... Lei de Justiça, Amor e Caridade. Dentro da Lei de Justiça, Amor e Caridade, nós estamos estudando as leis morais da Lei de Justiça de Amor e Caridade. E aqui dentro, Justiça e Direitos Naturais. E aí, quando eu comecei a ler, embora a nossa questão não seja 875, nossa questão é 878, eu fui remetido à questão 875. Me chamou a atenção a necessidade de voltar a ver como é que se define justiça dentro do espiritismo, né? O que os espíritos dizem para a gente se tratar a justiça. E aí, na questão 875, só para a gente lembrar, como se pode definir justiça, foi a pergunta de Kardec aos espíritos, e eles responderam uma frase bastante curta, né? A justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. Ótimo.
bem objetivo e bem claro. E aí Kardec, não satisfeito, que é o que determina esses direitos? E aí o Kardec e os espíritos vão dizem, são os espíritos que dizem duas coisas: a lei humana e a lei natural ou a lei divina, né? Então ele chama a atenção que essa justiça, ela é determinada para nós encarnados através de dois aspectos, da lei humana e da lei natural. E aí nós vamos ver, no desenvolver desse ponto anterior, que não é o assunto de hoje, as características da lei natural, né? Que estão lá, de repente, um dia a gente volta a estudar esse aspecto. Mas o que precisa ficar claro é que nós estamos que o que determina a justiça que nós vivemos hoje são os dois aspectos, a lei humana e a lei natural, a lei divina. E aí a gente para pensar um pouquinho e a gente vê o que realmente rege a questão de justiça para a gente. Será que nós estamos tão ligados a Deus para colocar na frente a lei divina, a lei natural? Ou nós ainda somos muito afastados de Deus e aí nos prendemos à lei do homem, à lei humana? Então, é isso que é importante para a gente ter, se posicionar e ver qual é a posição que nós estamos, se nós consideramos a lei humana ou a lei natural, para que a gente possa ajustar o nosso entendimento e até o entendimento futuro, né? Ampliar o nosso entendimento, fazendo ele ir à frente, mas na lei, naquela que é imutável, né? Dentro das características da lei, ele fala, né? A lei humana muda. A gente viu recentemente aí a mudança com relação como é que era a questão da honra, né? Defesa da honra e tal, que mudou, né? Houve um entendimento no passado, mas a lei de Deus não. As leis de Deus, as leis divinas são imutáveis. Então, vamos seguir com o nosso estudo. Nossa questão é a 878. E aí o Kardec pergunta a nossos irmãos do plano espiritual: podendo o homem enganar-se quanto à extensão do seu direito, né? Lembrem da questão 878, que ele pergunta a questão dos direitos. Que é o que lhe fará conhecer o limite desses direitos? Então, nós já vimos que a questão eu tenho que respeitar os direitos do meu colega, do meu irmão. E aí o Kardec pergunta, né? Mas olha só, eu posso entender a extensão do meu direito de uma forma equivocada. E a gente vê claramente isso. Se eu sou egoísta, eu aumento a extensão do meu direito em detrimento do outro, né? Se eu sou egoísta, eu penso em mim, não estou preocupado com o outro. Então, essa extensão do que é meu direito passa a ser maior. Exemplo clássico, né? Eu vou para a praia, gosto de ouvir música alto, levo minha caixa de som e boto aquele volume alto lá, não me interessa se as outras pessoas gostam daquela música, não interessa se aquelas pessoas estão incomodadas com aquela música, se elas querem ouvir música, não interessa nada disso. Eu entendo que é meu direito ouvir o que eu quero. Então, nós temos que levar em consideração, e já foi uma questão debatida, o aspecto de sociedade, né? O homem vive em sociedade. A sociedade é uma das leis naturais, faz parte. A vida em sociedade. Por que eu preciso viver em sociedade? Exatamente para aprender o quê? O limite do meu direito, né? E nós já vimos isso lá atrás. Então, a pergunta de Kardec é: podendo o homem enganar-se quanto à extensão do seu direito, o que ele fará conhecer o limite desse direito? Até onde vai esse direito, né? E aí, os espíritos respondem: o limite do direito que, com relação a si mesmo, reconhecer ao seu semelhante em idênticas circunstâncias e reciprocamente. Então, qual é o limite do meu direito? É aquele que eu também dou ao meu semelhante. Então, eu posso até onde o meu semelhante pode. Então, se eu botar o rádio alto, eu vou permitir que o meu semelhante venha com equipamento mais potente e bote o rádio mais alto do que o meu, do meu lado.
E aí eu vou me sentir chateado porque eu não vou conseguir ouvir a minha música. Eu vou estar ouvindo a música do vizinho, né? Então, aonde vai esse limite, né? Eu tenho que pensar em quê? Reconhecer que o meu semelhante, o meu irmão, tem o mesmo direito que eu tenho. Mas aí Kardec não fica satisfeito com essa questão, né? E entra com mais uma pergunta. Mas, se cada um atribuir a si mesmo direitos iguais ao de seu semelhante, quem virá a ser da subordinação aos superiores? Não será isso uma anarquia de todos os poderes? Olha só como é que Kardec cutucou os espíritos, né? Mas olha só, se eu dou ao outro o mesmo direito que eu tenho, como é que vai ficar a questão da hierarquia, da subordinação dos superiores? Porque se eu vivo em sociedade, eu tenho indivíduos superiores, em situação superior à minha. Muito simples. O professor e o aluno, né? Quem é que é o superior daquele ambiente? É o professor, é ele que comanda, é ele que sabe ali quais são os caminhos que deverão ser tomados. Mas se nós somos iguais, então como é que fica isso? E aí é a pergunta de Kardec, bem levada para os espíritos. Não será isso a anarquia de todos os poderes? Né? Essa igualdade não levaria a uma anarquia de todos os poderes? E aí eu vou recorrer novamente ao dicionário. No outro dia me veio um comentário bastante interessante, né? Fala assim, poxa, você pega umas palavras que a gente usa no dia a dia e recorre ao dicionário para ver essas palavras. Por que isso? Você está chamando a gente de burro? De forma alguma. Na verdade, eu não faço isso para vocês, eu faço para mim, né? É uma necessidade minha de pegar palavras-chave e verificar o verdadeiro significado dela. Que muitas vezes, na nossa construção de vida, nós demos um significado para aquela palavra que não é o significado mais puro, é um significado com alguma deturpação. Né? Por questões sociais, por várias questões isso pode acontecer. Então, quando eu estou discutindo uma questão com outras pessoas, trabalhando uma questão com outras pessoas, eu tenho essa preocupação de verificar se a gente está realmente usando o significado da palavra. Né? O pessoal que trabalha com linguística e tal, diz que tem uma diferença entre significado e significação. Né? Parece que a significação é o que nós geramos para aquilo, o significado é o real, alguma coisa desse tipo. Né? Mas não vamos entrar nesse detalhe. Tá? Então, eu fui lá no nosso amigo, né? Antigamente a gente chamava de pai dos burros, na verdade, ele é o pai dos inteligentes, porque os burros não procuram o dicionário. Quem procura o dicionário é quem quer aprender, quem quer saber, né? E vamos lá no Aurélio e vemos lá, anarquia. E o que o nosso amigo Aurélio disse para a gente? Veio do grego, né? Anarquia, com CH, é uma palavra do singular feminino, e aí ele apresenta para a gente 9 definições. Falta de governo, confusão e desordem gerada por essa situação, pela anarquia, negação do princípio de autoridade. Esse, né, e fugiu, está fora do lugar, desculpa, tá? Que chamar a atenção do terceiro. Ele cismou de pular para o quarto, não sei porquê. Estrutura social em que não se exerce qualquer forma de coação sobre o indivíduo, também, né? Mas o que eu quis chamar a atenção é o terceiro, negação do princípio de autoridade. Na nossa sociedade hoje, a gente vê muito isso, né? Não se respeita a autoridade, né? Porque nós entendemos que somos todos iguais, né? Será que somos mesmo? Vamos ver isso, é uma discussão boa para a gente. Né? Então, a anarquia, e até lá no final vem falando, ó, desordem, confusão, baralhada, desordem, desarrumação, bagunça, olha só o sentido da palavra, né? Desmoralização, desrespeito, avacalhação. Né? Então, pela anarquia, a gente está vendo que não é o que a gente está querendo, né? Nós queremos distância. Então, ele volta, né? Não será isso a anarquia de todos os poderes? Né? Então, se a gente não tiver poder, como é que vai ser? Né? Quem é que
orienta? Quem é que mostra o caminho para a gente? Se todo mundo é igual, todo mundo pode fazer, né? Então, aí os espíritos vêm buscar a resposta. Os direitos naturais são os mesmos para todos os homens. E vamos falar já de direitos naturais, tá? Desde os de condição mais humilde até os de posição mais elevada. Deus não fez uns de limo mais puro, né, de lama mais pura, né, como é que é o figurado, né, do que o que serviu para fazer os outros. Usou o mesmo material. E todos a seus olhos são iguais. Esses direitos são eternos. Os que o homem estabeleceu perecem com as suas instituições, né? A gente sabe, né? O nosso vai se modificando de acordo com o andamento da instituição. Que bom que se modifica, porque se nós estamos em evolução, desejamos que a modificação acompanhe essa evolução. No caso que a gente se reportou há pouco, da questão da defesa da honra lá e tal, está nesse sentido, ótimo, evoluiu nesse sentido, né? No caso que a gente vê lá nos países árabes, lá, dos direitos das mulheres, está evoluindo nessa direção da evolução. Que ótimo. Né? Mas, infelizmente, pode acontecer o contrário, mas vamos continuar torcendo para que continue acontecendo assim. Então, os direitos naturais são os mesmos para todos os homens. Que são esses direitos naturais? E aí a gente vamos passear um pouquinho lá na pergunta direito de propriedade de roubo, na questão 880, que Kardec perguntou: qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? Resposta: o de viver. A resposta é longa, mas eu não vou entrar porque a questão 880 é uma questão mais para frente, nós vamos trabalhar futuramente. Então, logo de cara, qual o primeiro direito natural de todos os homens? O de viver. Olha, então, a vida é um direito de todos. Então, ninguém tem direito sobre o outro. Então, a vida de cada um pertence a cada um. Então, a gente não tem direito de mexer com a vida ainda, né? E aí, seguindo, quais são o que mais existe de direito natural, né? E aí a gente se reporta às leis naturais, às leis divinas, às leis que Deus criou para orientar a nossa existência, a nossa caminhada, né? Que, na verdade, vamos ver, essas leis foram trazidas para a gente com um objetivo. Mas vamos lá. A questão 648, que pensar da divisão da lei natural em 10 partes, compreendendo as leis de adoração, a lei de trabalho, a lei de reprodução, a lei de conservação, destruição, sociedade, que nós falamos há pouco, progresso, que a gente fala sempre, né? O progresso é uma lei, igualdade, né? Liberdade e, por fim, a lei de justiça, amor e caridade. E aí os espíritos respondem para a gente, né? Vamos lá, a resposta apareça. Essa divisão da lei de Deus em 10 partes é a de Moisés. Olha só. Essa divisão da lei de Deus em 10 partes é a de Moisés. E de natureza abranger todas as circunstâncias da vida. Então, Moisés, obviamente intuído pela espiritualidade, né? Organizou essa divisão em 10 partes de maneira o quê? Abordar todas as circunstâncias da vida, o que é essencial. Podes, pois, adotá-la sem que, por isso, tenha qualquer coisa de absoluta, sempre relativo, né? Como não tem nenhum dos outros sistemas de classificação, que todos dependem do prisma pelo qual se considere o que quer que seja. E aí a última frase que é importantíssima para a gente. A última lei é a lei mais importante. Qual é a última lei, gente? Justiça, amor e caridade.
adiantar-se mais na vida espiritual, visto que resume todas as outras. Então, olha que interessante, né? Moisés apresenta para a gente 10 leis, né? Uma divisão da lei natural em 10 partes, sendo que na última parte, na verdade, ela já estava em todo o resto, né? Ela condensa tudo. Então, a última é a mais importante, porque é essa que possibilita a nós crescermos, aprendermos na vida espiritual, que é o que nós estamos aqui fazendo, né? Buscando crescer na vida espiritual, uma vez que resume todas as outras partes. E aí continua, né, na questão, a resposta de Kardec. Demais, cada um sente bem a sua força ou a sua fraqueza e saberá sempre ter uma certa deferência para com os que mereçam por suas virtudes e sabedoria. Olha só. Demais, cada um sente bem a sua força ou a sua fraqueza. A gente de certa forma, a gente conhece, né? Nós sabemos o que nós temos de bom e o que nós temos ainda de coisas ainda que ainda são frágeis, né? E sabemos sempre ter como deferência, como sempre atender, ouvir as pessoas que mereçam, que tenham virtudes e que tenham sabedoria, ou seja, que estão num patamar à frente do nosso. É importante acentuar isso, para que os que se julgam superiores conheçam seus deveres, a fim de merecer essas deferências. Então, se eu me julgo superior, eu tenho que levar em consideração o quê? Que eu vou servir de referência ou de deferência para outras pessoas. Então, tomar muito cuidado em se julgar superior, né? Porque, ao me julgar superior, eu estou assumindo como dever o compromisso de ser deferência para outras pessoas. Então, o que essas pessoas fizerem, me utilizando como referência, eu passo a ter uma responsabilidade maior, embora seja ação delas, mas eu também tenho responsabilidade, porque fui eu que servi de referência para essas pessoas, a fim de merecer essas deferências. A subordinação não se achará comprometida quando a autoridade for deferida por sabedoria. Então, se eu entendo que alguém tem sabedoria maior do que a minha, e isso é muito fácil, né? É só a gente olhar para o lado, a gente acha uma porção de pessoas que sabem muito mais do que a gente, não tem problema nenhuma subordinação. Então, eu já sei que nessa situação, essa pessoa está numa posição superior à minha. E cabe a ela, então, a orientação. Tem um ditado muito interessante que se fala que assim, eu devo viver e buscar ambientes onde eu possa aprender. Se eu vou para ambiente em que as pessoas são iguais ou piores a mim, o que eu vou fazer nesse ambiente? Posso até servir de deferência para ela, mas como eu também não sou nenhum sábio, né? Eu ainda não tenho tantas virtudes, a minha deferência não é tão boa assim. Então, o que nós devemos buscar o tempo todo? Ambientes compostos por pessoas que tenham uma condição, que estejam mais elevadas do que a gente, para que a gente possa realmente aprender e receber ali estímulos que nos ajudem em nossa caminhada, né? Então, esse é o nosso assunto de hoje, né? Eu queria só chamar a atenção, desculpa, eu cortei antes, que algumas coisas foram trazidas de um site da Flórida, da Sociedade Espírita Kardeciana da Flórida, tá? Eu botei aqui no último slide, porque algumas coisas eu estava vendo no material e achei esse slide, achei esse site com algumas informações muito interessantes para a gente. Bom, então, feita a apresentação do tema, vamos às nossas conversas agora sobre a nossa questão 878, né? Onde Kardec pergunta como é que nós definimos esse limite dos nossos direitos.
E a pergunta que a gente pode lançar: será que nós respeitamos os limites desse nosso direito? Né? Será que no dia a dia nós respeitamos os limites desse nosso direito? Porque é uma reflexão, é uma coisa para nós todos refletirmos. Né? Nós respeitamos mesmo, nós damos ao outro o mesmo direito que nós consideramos para a gente, quando nós estamos em igualdade. E quando nós estamos subordinados, nós reconhecemos a nossa condição de subordinados, isso é muito importante. Será que nós aceitamos, reconhecemos, já temos um pouquinho de humildade para aceitarmos a condição de subordinados? Ou será que não? E aí o nosso amigo Aderlei já printou aí uma das perguntas: será que respeitamos o limite desse nosso direito? E será que aceitamos a nossa condição de subordinados, né, de convivermos? Aí deu uma cãibrazinha aqui, ficar velho é fogo. A nossa condição de subordinados, será que nós aceitamos estar subordinados a alguém que tenha mais sabedoria, que tenha um entendimento maior do que o nosso? Então, é uma questão que nós podemos refletir um pouquinho. Enquanto isso, eu vou cumprimentar aqui a Márcia Cristina. Boa noite, Márcia. A Arilza, boa noite também, né? E vamos às nossas conversas. Que lindo, obrigado. É bom lembrar, lindo é você, Regina. Boas lembranças, né? Bons tempos. Estamos falando de 1968. A partir daí, 1968, nossa Senhora. E, Regina, vou parar de falar de data porque fica entregando nossas idades aí. Mas vamos nós. Então, gente, as duas perguntas que a gente colocou aí para vocês. Será que respeitamos o limite do nosso direito? O limite desse nosso direito, né? Será que realmente nós definimos claramente esse nosso direito e de maneira que ele seja igual ao do nosso semelhante, o nosso irmão? E no caso de subordinação, será que nós aceitamos a subordinação realmente? Já temos aquela consciência de que numa situação em que a sabedoria, a virtude nossa ainda é menor, nós devemos nos subordinar a esse indivíduo acima, né? Então, o que vocês pensam a respeito? A cutucada está dada e espero que vocês se mexam. Arilza, uma noite abençoada para todos nós. Arilza certamente já está sendo, né? Desde o momento que nos é permitido estarmos aqui. Enquanto vocês pensam um pouquinho, Adelei, vou aproveitar para os nossos avisos, né? Acho que isso, que grande Aderlei. Pô, estamos aqui, sintonia total. O cara tá craque mesmo, olha lá. Gente, sexta-feira não haverá live, tá? Por que não haverá live? Normalmente, como hábito da casa, na sexta-feira santa, nós não temos atividade. Tá? Então, quando era presencial, nós não tínhamos atividade na sexta-feira santa, nós não fazíamos reunião. Então, ainda nós não conseguimos pensar antes para discutir a questão. Então, essa semana nós resolvemos manter a nossa rotina, o nosso hábito de não fazer reunião na sexta-feira. Então, na sexta-feira não haverá live, tá? Mas, na segunda-feira, teremos a nossa live com a nossa irmã Giovana. Bom, e na quarta-feira prosseguiremos com a última questão desse ponto, né? É a 879, que é a última. Então, fica confirmado, só afirmando aí para vocês, sexta-feira não haverá live. Isso não impede, gente, que às 8 horas da noite nós façamos uma prece, né? Era horário da live, pô, eu estou acostumado com a live, poxa, eu queria tanto. Não tem problema nenhum. 8 horas da noite,
senta e faz uma prece. Todas as pessoas que estiverem sintonizadas às 8 horas para fazer a sua prece vão estar recebendo todo o amparo, toda a ajuda do plano espiritual. Aliás, eu vou reforçar isso porque eu tenho visto nas segundas, né, as pessoas pedindo muito prece, sem dúvida. Devemos pedir que orem por nós, sim, né? Mas não esqueçamos que o pedido mais eficaz, o pedido mais poderoso é o nosso para nossa prece, para a prece que nós fazemos. Essa é a prece mais poderosa que cada um de nós pode receber, porque ela sai do nosso coração. Então, uma prece feita de verdade, né, com sentimento, com o coração, essa é a prece mais poderosa que cada um de nós é capaz de emitir e de receber o seu retorno. Tá? Então, 8 horas da noite, se está habituado, se sente a necessidade, senta e faz uma prece que vai estar sintonizado com Maria Madalena, com todos esses orientadores, amigos do plano espiritual que nos orientam, que nos ajudam. Nós não faremos atividade, mas eles certamente estarão em atividade de atendimento a cada um de nós, tá? Então vamos lá, gente. Os comentários. A Márcia colocou aqui. Aqui em casa temos direitos e obrigações. Ah, Márcia, você tocou num outro ponto importante. Nós falamos muito que eu tenho meus direitos, mas esquecemos que nós temos nossas obrigações, né? Naquele ponto do Kardec, ele mostra, naquele que se julga superior, ele acha que tem mais direito, mas ele esquece das obrigações que essa condição mais superior traz para ele, né? Então, você está chamando a atenção aqui de forma muito legal. Aqui em casa temos direitos e obrigações. Cada um faz a sua parte para que todos tenham direito a descanso e lazer. É isso, né? Se eu quero descansar, eu tenho que dar oportunidade ao outro também de descansar. Então, eu vou ficar descansando o outro enquanto o outro fica se matando, trabalhando o tempo todo. Não está legal, né? Eu gosto de lazer, mas eu tenho que dar tempo para o outro também. Então, eu tenho que diminuir o meu lazer para que o outro também tenha o tempo de lazer igual ao meu, né? Assim como o tempo de descanso igual ao meu. Sim, essa é uma forma de nós praticarmos essa questão do direito, né? Da justiça, né? Que isso é a justiça. São os direitos iguais para todos, né? Obviamente, se alguém tem um trabalho... E aí vem a questão da diferença entre igual e equânime, né? Que essa é uma questão importante. Então, digamos, alguém em casa tem um trabalho muito cansativo, um trabalho muito pesado e tal. Então, eu falo assim, não, se nós temos direitos iguais, você vai descansar 6 horas e eu vou descansar 6 horas também. Mas meu trabalho não é tão pesado. Então, na verdade, eu não estou fazendo essa distribuição proporcional. Então, numa distribuição equânime, que é mais justa, o que vai acontecer? Essa pessoa que tem um trabalho mais pesado vai descansar mais. Você vai ter direito, então, a descansar 7 horas, ou 8, sei lá, mais. E eu, como tenho um trabalho mais leve, eu vou descansar menos. Aí sim é justo. Então, essa é a diferença entre igualdade e equanimidade. Na verdade, o que nós buscamos é a situação de equanimidade, tá? Essa que é a mais justa. A Leão chama atenção aqui para a gente, a Regina Leão. Não adianta, gente. A gente chamava ela de Leão naquela época, dificilmente vou lembrar de chamar de Regina. Mas vamos lá. Essa subordinação, acredito que seja aceitar a uma hierarquia. Acho correto, pois esse fato define respeito, e havendo respeito à organização, a crescimento e sucesso na meta a ser alcançada. Sem dúvida, Regina. É isso mesmo, né? Essa subordinação é aceitar a hierarquia que é organizada pela sociedade. Então, vamos pensar o seguinte, vamos lá, uma coisa do dia a dia da gente, né? Sala de aula, professor e aluno.
Existe uma hierarquia. Então, o professor tem que ser tratado como superior, com respeito. Né? As ordens do professor, quem é que está ali imbuído da responsabilidade de conduzir o aprendizado daquele grupo de pessoas? É o professor. Quem é que estudou para isso? Quem é que faz o planejamento? É ele. Então, ele está numa situação hierarquicamente superior, e eu tenho que aceitar isso, e tenho que acatar, tenho que respeitar isso. E esse respeito vai permitir o quê? Que ele desenvolva a proposta dele, me ajudando a aprender como aluno. Aí vem a questão do crescimento e do sucesso, né? Na meta a ser alcançada, citada pela Regina. Tá? Então, em sociedade, é muito importante isso. É óbvio que nós estamos falando de uma sociedade, como é que eu vou poder dizer? De uma sociedade real, de verdade, vamos colocar assim, dentro dos ensinamentos cristãos, dentro da proposta humana verdadeira, de humanidade, né? Dentro dessa proposta de justiça. Nós vivemos numa sociedade dos homens, em que as leis humanas existem porque são necessárias, porque nós não sabemos ainda, nós não sabemos ainda cumprir as leis naturais. Quando nós aprendermos a cumprir as leis naturais, as leis humanas não precisam, vai desaparecer. Nós vamos estar nas leis divinas, né? Então aí acaba. Então, hoje nós temos as leis humanas e, mesmo assim, nós burlamos as leis humanas. Então, elas já são ineficazes, já são ineficientes e nós ainda burlamos. Então, isso por quê? Porque nosso nível de evolução ainda não assimilou as leis divinas. Não consegue nem assimilar as leis humanas, quanto mais as leis divinas. Então, nós não aceitamos essa hierarquia ainda. Nos rebelamos a ela. Somos contrários a ela. É óbvio que na nossa sociedade, esses elementos, essas pessoas que se julgam superiores, muitas vezes não são superiores. Isso é fato. Concordo. Muitas vezes não são superiores. Mas, dentro da escala da organização social em que nós vivemos, elas estão numa posição superior. Então, isso cria para a gente uma certa contradição. E aí, nós partimos para a situação de conflito, para a situação de contestação, o que é uma situação desgastante, e sabemos que é uma psicosfera o quê? Negativa, ela não é construtiva, infelizmente. Mas ainda é o caminho que nós conseguimos usar. Com a nossa evolução, quando a gente discute essas questões, a gente fala assim, eu conheço umas pessoas que parecem como é que a gente chama de pessoa que é tranquila, pessoa que não se abala, não contesta e tal, ela vê que está errado, tem um posicionamento diferente, se posiciona, mas não entra numa briga ferrenha, ela até se posiciona, mas, sabe, não parte para o embate, né? E a gente fala assim, pô, parece um banana, né? Essas pessoas que parecem mosca morta e tal, não sei o quê. Olha só, será que são mosca morta? Né? Bem-aventurados os calmos, os brandos. Está dito para a gente, né? Porque deles é o reino do céu. Por quê? Essa mansitude, essa calma, essa brandura tem a ver com o equilíbrio. Nós sabemos que essa experiência nossa aqui é passageira. Vamos estar sujeitos a ambientes, a situações realmente desagradáveis e difíceis, mas tranquilo, vamos em frente. Márcia, liderança não é autoritarismo. Quem lidera tem de respeitar o bem comum sem o objetivo de obter poder ou benefícios pessoais, sem dúvida, Márcia. Acabamos de mencionar, né, você veio e ilustra bem, o fato de que muitas das pessoas que se julgam superiores, que estão nesses postos superiores, não são realmente superiores. E aí
em termos de elevação, de evolução espiritual, muitas vezes estão muito abaixo. E aí tem comportamentos inadequados, né? Ainda são egoístas, ainda querem, ainda têm um grande orgulho, então querem mostrar que mandam, e aí tem esses comportamentos que são inadequados para a nossa relação, para a nossa convivência, né? E geram um desgaste. Mas é isso que nós precisamos entender, né? Que essa situação é uma característica de espíritos ainda que não alcançaram o nível que lhes permita estar naquela posição. Quando a gente alcança, quando a gente assume uma posição dessa por orgulho, nós estamos esquecendo que, ao assumir a posição, lembra que foi dito para a gente pelos espíritos, nós temos o outro lado, os deveres pertinentes a essa posição. E se nós não damos conta, a responsabilidade vai cair nas nossas costas. Seremos cobrados. Então, está me vindo à cabeça, não consigo evitar, a questão hoje da governança, né? Então, se eu resolvo assumir a governança de uma entidade, vamos lá, eu começo fui chamado para ser diretor de um hospital. Legal, caramba, vou ser diretor do hospital. Que maravilha, né? Eu sou o diretor, sou o manda-chuva do hospital. Ótimo. Será que eu tenho competência para isso? Por quê? Tudo o que acontecer de ruim por falta da minha competência, por minha falta de competência, será responsabilidade minha. Então, se amanhã eu não conseguir ter a quantidade de profissionais suficiente para atender o hospital e alguém morrer, eu tenho responsabilidade nessa morte. Se amanhã o médico fica cansado porque está trabalhando demais porque eu botei pouca gente e a ineficiência dele prejudica algum paciente, eu sou responsável por esse prejuízo. Se amanhã o paciente passa mal porque o ar-condicionado pifou e eu não fiz o contrato de renovação da empresa de manutenção, a responsabilidade é minha também. A gente vê, né? Temos que pensar nisso. Quando eu assumo uma posição, eu tenho que pensar nas obrigações e nos deveres, nos direitos e nos deveres, como foi lembrado pela nossa irmã, né? Eu tenho direitos, sim, né? Tenho direito de ostentar o cargo de diretor, mas eu tenho uma série de deveres que eu também tenho que dar conta, né? Então, essa é a reflexão que cada um de nós deve fazer na nossa caminhada. Se eu sou chefe de família, eu tenho direitos, mas eu tenho deveres também, né? Eu sou o chefe dessa família. Nesse chefe de família, que hoje, e dentro de uma família, independente de se é o pai ou se é a mãe, existe um chefe. Na sociedade de hoje, está muito claro, né? A sociedade antigamente eram patriarcais, né? Era um homem e acabou. Não, hoje nós sabemos que não é mais assim. Pode ser o homem, pode ser a mulher. Pode haver uma divisão quase igual, mas se a gente for observar, sempre tem alguma diferençazinha que não diminui em nada. Por que vai haver diferença? Porque nós não falamos que o que dá essa condição, o que autoriza a gente essa superioridade, não é a nossa evolução? Será que nós estamos no mesmo patamar evolutivo? Será que nós chegamos ao mesmo, estamos igualmente no mesmo patamar? Ou um de nós está um pouquinho à frente? Se algum de nós está um pouquinho à frente, ele vai realmente assumir a posição de liderança dentro desse contexto, tá? E a Márcia pergunta, né? É certo dizer que há um planejamento espiritual para líderes e governantes? Ele vem a esse mundo com essa missão? Márcia, é certo dizer isso, sim, né? São espíritos que vêm com uma orientação do plano espiritual para determinadas tarefas, né? Diferença de tarefas e missões, né?
As tarefas são as nossas do dia a dia, de espíritos com pequenas responsabilidades, vamos colocar assim, ou menores responsabilidades, vamos colocar assim, vamos botar pequeno. E há espíritos que vêm com responsabilidades maiores. Ele terá que assumir responsabilidades maiores. Então, ele vai ser orientado para posições que exijam maior responsabilidade. Por quê? Mundo de provas e expiações. Então, vão chegar a esses cargos. Vai ser ministro do Supremo Tribunal, vai ser governador do Estado, vai ser presidente da República, né? Com que objetivo? Vamos ver se eles vão dar conta da proposta que eles assumiram no plano espiritual, de utilizar os ensinamentos, aquele tempo de aprendizado, da erraticidade que eles passaram lá antes dessa encarnação, se preparando para isso. Ou se sucumbirão a determinadas questões do homem velho. Orgulho, ganância, poder, beleza, tudo isso, né? Poder de sedução, tudo isso. E aí, então, quando a gente vê alguém fracassando nesses compromissos, a gente, como irmão, a gente deve ficar muito triste, porque sabe que ele está assumindo compromissos de débito consideráveis para o futuro. Olha o tamanho da responsabilidade. Imaginemos, não vou falar do Brasil, vamos falar da presidente de Portugal. Portugal tem, sei lá, são 10 milhões de habitantes. São 10 milhões de espíritos sob sua responsabilidade. Outros países, né? Cada um, né, dentro da sua responsabilidade. Então, é assim, o que você pergunta, eu acredito, pelo que eu entendo, que sim, faz parte do planejamento espiritual essas pessoas assumirem posições de responsabilidade, de grande responsabilidade, porque no planejamento espiritual elas foram orientadas para isso. Tá? Lidar com poder e riqueza é uma prova difícil, sem dúvida. Né? A gente conhece a frase aqui que a gente usa muito, né? Quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela. E vamos ver o que ela faz. Né? E tem aí, junto com a riqueza, entra uma que a gente não considera tanto, mas que é importante, que é a beleza, Márcia. Na espécie humana, a sedução é um fator muito empregado, muito utilizado ainda, né? Por causa dos nossos instintos. Então, também a beleza é uma prova difícil. Então, poder, riqueza, beleza são provas consideradas bastante difíceis, né? Então, a gente tem que pensar duas vezes antes de pedir assim, quero vir uma Miss Brasil, né? Quero vir um Mister Brasil? Olha, se prepara, será que vai dar conta? Será que vai saber utilizar essa beleza de forma adequada, né? Nós pedimos muito, quero ficar rico. Será que está preparado mesmo para ficar rico? Vai saber utilizar? Uma vez um palestrante no centro me falou uma frase que eu adorei, né? É mais fácil prestar conta de tostão do que de milhão. Nossa existência aqui na Terra, nós vamos ter que prestar conta. Então, se eu vivi com um tostão, é mais fácil prestar conta desse um tostão do que se eu tinha milhões. Não é isso? Então, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente pede. Tá? Bom, gente, são 20 horas e 56 minutos. Vamos... Não estou vendo mais nenhuma pergunta. Mais um lembrete aqui. Então, reforçando os lembretes. Sexta-feira... Bom, vamos de trás para frente agora. AGO, Assembleia Geral Ordinária. Todo mês de março, pelo regulamento da casa, pelo estatuto da casa, nós temos que fazer uma Assembleia Geral Ordinária. É uma Assembleia onde todos os sócios
podem participar, participam, para tomar conhecimento de como está sendo, de tudo que acontece na casa, desde a questão de patrimônio, né, o que foi feito em termos de compra de equipamento, de material, de manutenção, de obras, essas questões todas, passa pelas questões dos estudos, né, o que foi feito em termos de atividades, das questões assistenciais da casa, o que foi feito de assistência, né, atendimento do socorrinho, atendimento das gestantes, né, dos bebês que nascem, né, dos recém-natos, passa pelas explicações da tesouraria. Né? Então, nós fazemos anualmente, é feito, segundo o Estatuto, no mês de março. Esse ano, ainda atropelados pela pandemia, nós ficamos imprensados para fazer em março. Hoje era o último dia, né? E nós fizemos, então, a convocação, tem que ser feita pelo Estatuto com 7 dias de antecedência, nós já fizemos com 7 dias, marcamos para o dia 10 de abril, é um sábado, às 9 horas. Então, todos os associados podem entrar em contato conosco através do nosso telefone ou através dos nossos grupos para pegar o link para conectarem e participarem. Vai ser uma assembleia virtual, né? Vai ser feita aqui pela internet, onde nós vamos apresentar, fazer a prestação de contas e colocar essas informações todas. Né? De 3 em 3 anos, essa assembleia tem a eleição da nova diretoria. A nossa diretoria está fazendo 1 ano, é a primeira, temos mais 2 assembleias. Né? A terceira assembleia estaremos fazendo a eleição da nova diretoria, tá? Mas só daqui a 2 anos. Tá? Por enquanto, eu estou presidente. Bom, e o outro aviso é com relação à sexta-feira, que sexta-feira santa, sexta-feira da Paixão, nós normalmente não fazemos reunião na sexta-feira da Paixão. Não houve tempo suficiente para a gente discutir a questão, então nós vamos manter o nosso hábito, a nossa rotina de não fazer reunião na sexta-feira. Então, na sexta-feira não haverá live. O que não impede, como foi dito, que às 8 horas façamos uma prece e nessa prece estaremos nos ligando à casa, a Maria Madalena e a todos os trabalhadores que no plano espiritual amparam a nossa casa, sustentam a nossa casa, trabalham na nossa casa, para as nossas bênçãos e nossa irradiação, tá bom? Então, na sexta-feira não haverá live. Bom, então chegamos ao momento de nós interrompermos a nossa comunicação, nosso contato de hoje. Vamos fazer as nossas preces de irradiação para os nossos lares, de irradiação para os nossos familiares, os nossos irmãos que estão, aqueles conhecidos e aqueles desconhecidos que estão hospitalizados, que estão acometidos por essa pandemia, sofrendo fisicamente os efeitos da doença em si, ou emocionalmente, como todos nós estamos sofrendo, né? Já que essa situação toda tem gerado para a gente um grande desgaste, uma grande tristeza, ao ouvirmos no final do dia a quantidade de irmãos que fizeram a passagem, que houve a necessidade de fazer a passagem através desta pandemia, né? Esses números absurdos. Então, vamos fazer as nossas preces, pedindo ao nosso Pai que nos ampare, que nos ajude a ter forças para prosseguirmos nesta nossa caminhada. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, reino de amor e de glória. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Pai. Principalmente esse que estamos recebendo, o pão do Espírito,
Perdoai as nossas dívidas e ensina-nos a perdoar aqueles que julgamos nossos devedores. Não nos deixe, Pai, cair em tentação, ajudando-nos a resistir às tentações com as tuas orientações, que nos livrarão de todos os males. Que assim seja, Pai. Mãe Santíssima, abra seus braços e receba-nos no teu seio, no teu colo, aconchegando cada um de nós, principalmente aqueles irmãos que passam por esses momentos difíceis, que sentem o peso da dor, da separação de seus entes, a dor da doença, a dor do isolamento. Acolhe a cada um de nós. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, porque bendito é o fruto do vosso ventre, nosso irmão Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, agora e na hora de nosso desenlace. Que assim seja. E sintonizados com esses irmãos que participam conosco desses momentos de bênção, vamos rogar ao nosso Pai por toda a humanidade. O amparo, a luz e a força. Deus nosso Pai, vós que sois poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela que o guie, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que não vos conhece, esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita. Todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia, ser merecedores dela. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa divina imagem. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus, graças a Deus. Amigos, irmãos, que possamos ter um final de semana de paz, de força, de vibrações positivas acima de tudo, irradiando para o nosso planeta energias de sustentação, de fé, de esperança, na certeza que o nosso Pai, no controle de todos esses fatos que acontecem, permite ao nosso irmão Jesus a orientação necessária para o nosso crescimento, para a evolução da humanidade. Uma boa noite para todos, muito
muito obrigado pela participação de vocês, pela contribuição com essa corrente de energia tão maravilhosa. Silvia, bem lembrado, uma feliz Páscoa para todos vocês, para todos nós, para toda a humanidade, para que todos nós possamos ter nosso coração regado de amor, para que possamos nos tornar mais sensíveis e darmos os passos necessários na nossa evolução. Que assim seja. Boa noite a todos.